Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 7 de setembro de 2025, domingo, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje celebramos a independência do Brasil, né? Já fiz aí todas as minhas orientações, as minhas orações possíveis pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil, né? O nosso país que está passando aí por momentos tão delicados, mas que, na minha opinião, estão servindo para que o nosso povo desperte, né? Para que o nosso povo acorde, né? Então oramos já hoje pela manhã pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil, tá bom? Muito bem, estamos no terceiro texto da segunda parte do nosso livro de exercícios. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção, nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque à defesa, como um ataque a Deus, perdão. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem, o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar, nasceram os mecanismos da ilusão. E agora, eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo, e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. O Aslan apareceu aqui, tá, gente? Isso aqui é o rabo do Aslan. Ele apareceu, deu um salto aqui, não entendi muito bem o que aconteceu com ele. Muito bem. Hoje nós estamos na lição de número 249, a penúltima desse grupo de lições. Não, a 250, perdão. A última desse grupo de lições, que eu não me veja como um ser limitado. Amanhã nós começamos com o texto que é o pecado. Que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade.
nem perceba o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ser verdadeiramente, para que neste dia eu possa enfim me identificar com ele. Perdão, gente, eu li a frase errada. Hoje quero ver verdadeiramente, para que neste dia eu possa enfim me identificar com ele. Me identificar com quem? Me identificar com o Filho de Deus, que é quem eu sou, ok? Me identificar com o Filho de Deus, que é quem eu sou, tá bom? Que eu não me veja como um ser limitado. Que eu não me veja como um ser limitado. Que eu me veja exatamente como eu sou. Que eu comece a perceber o meu ser real. Quem é o meu ser real, né? Vamos ao texto aqui da Linguagem da Liberdade, de Melody Beach. Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Um dia que é muito especial. Hoje eu já cantei o hino nacional. Um dia que é muito especial para nós que temos amor à nossa pátria, né? Vocês sabem que o mapa astrológico do Brasil, o mais importante deles, o Brasil tem 2 mapas, né? O Brasil tem um mapa do 7 de setembro e o Brasil tem um mapa do 15 de novembro, né? Da Proclamação da República. Mas a independência do Brasil, o nascimento do Brasil enquanto nação, é observado no mapa do 7 de setembro, né? E o Brasil tem Sol em Virgem e o mapa, digamos assim, o mapa convencional do Brasil diz que o ascendente do Brasil é Aquário. Mas tem uma astróloga que eu adoro, que ela diz que não, que o ascendente do Brasil é Peixes. E eu concordo, gente. Eu acho que o Brasil tem Sol em Virgem e ascendente em Peixes. Porque essa nossa abertura para a espiritualidade e essa amorosidade que nós temos com todos os povos, né? Esse calor humano, que é a coisa que todo estrangeiro, quando chega aqui no Brasil, comenta. Não é bem do signo de Aquário, né, gente? O aquariano, ele é mais racional, mais reservado, mais emocionalmente distante. Então eu acho realmente que o Brasil tem um ascendente em Peixes, né? E hoje, às 3 horas da tarde e 8 minutos, nós vamos ter um eclipse total, né? Da Lua em Peixes. Então nós temos o Sol em Virgem e a Lua em Peixes, né? E é um eclipse, deixa eu ver aqui para eu não falar bobagem para vocês, né? Na verdade, é um eclipse, eu falei que é um eclipse lunar, não é um eclipse solar, tá? Deixa eu falar para vocês aqui. É isso mesmo. Estamos nesse momento com a Lua 14 graus de Peixes, né? Fases da Lua. É isso mesmo, gente. A Lua vai estar cheia em Peixes. É isso mesmo, certinho. A Lua vai estar cheia em Peixes. Daqui a 1 hora a gente vai, 1h30, nós estaremos com a Lua encobrindo o Sol, tá? Não será visto aqui do Brasil. Não será visto aqui do Brasil. Agora eu tô na dúvida se esse eclipse de hoje é solar ou lunar, gente. Mas enfim, a mensagem que eu quero dar para vocês, porque eu já li, e eu não quero falar bobagem aqui para vocês. A mensagem que eu quero dar para vocês é que esse eclipse, ele vai marcar um momento de mudanças, né? Ele marca um momento, eclipse lunar. Eclipse lunar em Peixes, tá? Eu primeiro falei lunar, depois falei solar, agora falei lunar. Eclipse lunar, tá? Então, esse eclipse, ele vai
ele vai trazer muitas coisas à tona, né? Ele é um momento ele vai trazer encerramentos, ele vai trazer revelações, ele vai trazer intuições profundas, né? E ele vai mexer com os temas relacionados a peixes, a espiritualidade, os sonhos, essa sensação de unidade, né? O pisciano é aquele que não se sente separado do outro, né? E é um momento importante para o nosso país. Nós estamos vivendo um momento importante para o nosso país, né? No final do mês, se eu não me engano, dia 21, a gente tem outro eclipse, né? E é um momento importante para o nosso país. O nosso país é como se todas as estruturas mentirosas estivessem se desfazendo, se dissolvendo. E coisas vão chegar, né? As verdades vão começar a chegar pra gente. Então peço a vocês que mantenham a mente aberta. Esse é um momento astrológico muito importante para o Brasil. Porque se essa astróloga que eu sigo, de quem eu gosto, ela estiver correta, o eclipse vai pegar o Brasil no signo solar, Virgem, e vai pegar o Brasil no ascendente, Peixes, né? E o ascendente, o que é? É o que nós mostramos, a nossa imagem externa. Então vai mexer com a nossa imagem externa, né? Eu particularmente vejo o nosso país passando por... eu vejo o povo brasileiro amadurecendo muito. Eu vejo o povo brasileiro ficando muito mais ligado no que é importante, saindo um pouco dessa ilusão pisciana na qual nós sempre vivemos, né? E Saturno voltou para Peixes, né? Então, Saturno cobra o quê? Uma maturidade. Saturno cobra o quê? Que nós olhemos para a realidade tal qual ela se apresenta e não tal qual nós gostaríamos que ela fosse, né? Saturno cobra que a gente cresça, que nós deixemos de ser infantis, né? Saturno cobra que nós deixemos de... e nesse posicionamento, né, em Peixes, ele estava retrógrado, ele foi para Áries, agora essa semana ele voltou para fazer o grande finale dele em Peixes, né? Vai ficar até fevereiro do ano que vem. Ele cobra que a gente saia das nossas ilusões, das nossas fantasias. O brasileiro precisa parar de acreditar no tal do almoço grátis, tá? O brasileiro precisa começar a acreditar na própria força, no próprio potencial, na própria capacidade de construir, de criar, de gerar valor, de fazer dinheiro, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero falar aqui? Eu não quero entrar em política, mas eu quero mostrar para vocês como a espiritualidade, o que a espiritualidade está nos sinalizando neste momento, né? O objetivo desse canal não é falar de política, ainda que no meu entendimento fique muito claro para vocês qual é o meu posicionamento político, né? Mas eu não quero aqui transformar o pensamento de ninguém. Eu só quero mostrar para vocês como o ego negativo ele é insidioso e como ele pode nos convencer de que estamos fazendo algo bom quando na verdade estamos fazendo algo que é ruim. Nós precisamos querer crescer. Nós precisamos querer adquirir autonomia. Nós precisamos querer amadurecer. Quem precisa de controle é criança. Ok? Se um governo convence um povo de que ele é fraco, de que ele precisa de apoios aqui, apoios ali, muletas aqui, muletas ali, o que esse governo consegue é se perpetuar no poder, através da ignorância do povo. Da ignorância do povo no sentido tridimensional, porque o povo não tem educação, o povo não tem acesso às coisas que os indivíduos do terceiro mundo estão tendo,
do primeiro mundo, perdão, estão tendo. Nós não temos e não valorizamos, então não manifestamos, então não cobramos os nossos governantes, né? Mas também da nossa ignorância espiritual. A nossa ignorância espiritual, ela é em boa medida responsável pela situação em que o país se encontra hoje, né? A nossa ignorância espiritual. Mas felizmente o brasileiro está acordando. O brasileiro está despertando, o brasileiro está fazendo a opção de crescer e amadurecer. Né? Nós precisamos, gente, deixar de ser o país do samba e do futebol. Tá? Eu gosto de samba. Eu gosto de futebol. Não sou apaixonada, não gasto muito meu tempo com essas diversões. Não são as minhas favoritas, acho que são componentes muito importantes da identidade do nosso povo, mas nós precisamos passar a começar a ser conhecidos lá fora de outra forma, né? Há pouco, a gente vai ter o evento do Stargate em Florianópolis em novembro, e há coisa de umas 3 semanas, eu conversando com uma amiga minha americana, ela disse pra mim que ela não ia vir, porque os americanos estão comentando que o país está muito inseguro. E eu falei para ela, venha ficar pelo menos um final de semana na minha casa e conhecer o Rio de Janeiro. Mas não é muito perigoso, porque o que as pessoas falam aqui é que o país está completamente dominado pelas forças das trevas. Eu falei, nós vivemos aqui. E nós criamos maneiras de trafegar nisso, né? Mas olhem o que as pessoas ouvem de nós lá fora. E de certa maneira nem dá pra gente negar, né, gente? Nem dá pra gente negar. Vocês concordam comigo? Então, assim, é a hora de nós crescermos. É a hora de nós nos reconectarmos com o nosso Criador. Porque é só a partir da nossa reconexão com o nosso Criador que nós vamos poder crescer. Enquanto nós ficarmos esperando que o governo nos dê isso ou nos dê aquilo, nós estaremos numa grande ilusão pisciana. E talvez esse eclipse hoje, que simboliza muitas finalizações, e com Saturno colado aí no signo de Peixes, né, em conjunção com a Lua, talvez esse eclipse, esse par de eclipses, né, que por sinal provavelmente vai mexer muito aí com a minha vida, talvez seja um encerramento das nossas ilusões. Marque o encerramento das nossas ilusões, né? Nós estamos, enquanto povo, nós estamos tão habituados, tão acostumados a estruturas de poder que só servem a si mesmas, que não têm integridade, que são desonestas, nós estamos desacreditados e não podemos. Existem pessoas hoje maravilhosas no espectro político que estão realmente fazendo a diferença. Busque essas pessoas. Essas pessoas merecem o seu voto. Já falei para vocês, eu não estou aqui para dizer para você votar em A ou B. Eu sei exatamente em quem eu voto. E à medida em que os anos passaram, eu tive mais e mais e mais certeza a respeito das minhas escolhas políticas. Mas as minhas escolhas políticas, elas são todas feitas em meditação e em oração. Peça a Deus para mostrar para você a verdadeira face das pessoas que estão recebendo o seu voto ou recebendo a sua intenção de votar. O Brasil é um país maravilhoso. Vocês sabem que eu trabalho na área de energia há 25 anos. Eu sou uma profissional experiente. E eu digo pra vocês, eu vou só falar de energia, tá? Eu vou só falar de energia. Nós temos tudo. Tudo. Nós temos petróleo, nós temos gás, nós temos um potencial eólico de ventos muito grande, tá? Nós temos um potencial de energia das marés,
nós temos combustível nuclear, nós compramos a tecnologia de centrifugação de minério nuclear para poder abastecer as nossas usinas nucleares. Nós temos biodiesel, nós temos etanol, nós temos cana, nós temos uma série de produtos agrícolas que podem substituir a cana nos momentos de entre-safra. Nós temos xisto, nós temos carvão, não é de muito boa qualidade, mas nós temos. Que mais que eu posso falar para vocês? Nós temos sol, nós temos insolação o ano inteiro. Nós temos tudo em termos de energia. Temos uma matriz energética com alto grau de renovabilidade. Nós temos energia hidráulica, tá? Hoje, cerca de 70% da matriz elétrica é hidráulica. Isso varia um pouco de um ano para o outro, a depender do regime de chuvas. Então, nós temos tudo. Como é que tudo isso, mas toda essa natureza abundante, toda essa produção de alimentos que vai para o mundo inteiro, não se reflete numa prosperidade inenarrável? É porque nós somos roubados todo o tempo. E nós, lembrem-se do que eu falei para vocês ontem, se nós somos roubados, é porque somos roubáveis. Então nós precisamos amadurecer em consciência para deixarmos de ser roubáveis. Porque os governantes que estão no poder ainda estão refletindo a nossa mentalidade e a nossa mente errada. Então nós temos que nesse 7 de setembro nós possamos fazer uma única prece. Eu estou disposto a ver a verdade. Eu estou disposta a ver a verdade. Eu quero a verdade. Eu quero a luz do Criador na minha vida. Eu quero a presença da luz do Criador na minha vida. Essa vai ser uma prece poderosa. Tenha coragem de pedir para ver a verdade. Tenha a humildade de revisitar as suas escolhas e os seus pensamentos a respeito de política. Peça a Deus para ajudar você a amadurecer. Ok? Vamos parar com esse discurso de que todos os políticos são iguais. De que política é só roubalheira. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Se isso fosse verdade, você não teria países como a Noruega ou a Finlândia. Ah, mas aí são os noruegueses, são os finlandeses. Então pronto. Se eles puderam chegar àquele nível de consciência, os brasileiros também conseguem. Ah, não, Jaque, mas a gente é pobre, a gente é preto, a gente é índio. Eles são brancos europeus. Não. Não, 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 não. Nós estamos pobres. E nós temos um DNA negro com muito orgulho. E nós temos um DNA índio com muito orgulho. E nós temos um DNA branco com muito orgulho. E nós temos um DNA asiático com muito orgulho. E nós somos uma mistura de tudo isso, com muito orgulho. E eu posso falar isso para vocês sem ser criticada aqui. Na minha família tem branco, negro, índio e, segundo o papai, que eu já disse para vocês, ainda não consegui verificar essa informação, também tem o DNA árabe. E aí? Posso dizer isso para vocês com muito orgulho. Aliás, é só vocês olharem para minha cara, né? Meu avô era negro. Meu avô por parte de mamãe. Por parte de papai eu tenho um monte de índio no meu DNA. Então não venha me dizer que é porque o branco é mais inteligente. Não. Nós podemos aprender, nós mestiços, misturados, podemos aprender qualquer coisa que esteja disponível hoje no mundo para nós melhorarmos a condição do nosso país. E o nosso país só melhora quando nós melhoramos. E nós só melhoramos quando nós amadurecemos. Nós só melhoramos quando nós paramos de querer que o outro faça por nós o que nós temos que fazer por nós. Ok? Lembre-se da frase do economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Não existe almoço grátis.
Se alguém está dando algo para você e dizendo que é grátis, vá verificar o que realmente tem por trás disso, tá bom? Muito bem, vou passar agora para ler o texto do dia 7 de setembro da Melody Beach. Impotência, a linguagem da liberdade. Impotência quanto aos outros. Deixemos de dar desculpas para as outras pessoas. Deixemos de dar desculpas para nós mesmos. Embora o nosso objetivo seja desenvolver a compaixão e conseguir o perdão, a aceitação e o amor, o nosso objetivo também é aceitar a realidade e tornar as pessoas responsáveis pelos seus próprios atos. Podemos também nos tornar responsáveis pelo nosso próprio comportamento e, ao mesmo tempo, ter compaixão e compreensão por nós mesmos. Quando falamos de impotência, isso não quer dizer irresponsabilidade. Não temos o poder de controlar o que os outros fazem, fizeram ou venham a fazer. Estamos estabelecendo que queremos por fim a uma vida ineficaz baseada no poder e no controle. E estamos começando uma jornada espiritual, mental e emocional na qual assumimos a responsabilidade por nós mesmos. Olha, tudo a ver. Nós temos que querer crescer. Não somos vítimas, não somos impotentes. Aceitar, não com relação às nossas próprias vidas, né? Somos impotentes com relação à vida dos outros. Aceitar a falta de poder quando isso for apropriado, quando isso é apropriado, nos capacita a começar a exercer o nosso verdadeiro poder para cuidarmos de nós mesmos. Hoje evitarei dar desculpas pelos meus atos e pelos de outrem. Deixarei que as consequências e a responsabilidade recaiam onde devem. Então, quando a gente fica dando desculpa para os outros, o que nós estamos querendo fazer? Estamos querendo negar que o outro sabe exatamente o que ele está fazendo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Resta saber se eu vou querer assumir a dor de me confrontar com essa realidade. O outro sabe o que está fazendo. Vá lá verificar o que o seu político de estimação está fazendo pelo povo. Né? Vá lá. Transponha isso para a situação política em que vivemos. Vá lá ver. Essa pessoa governa pelo povo ou parasita o povo? Essa pessoa está no poder porque ela quer servir ou porque ela quer se servir? É fácil de descobrir. É só você ver as ações dela. É muito fácil de descobrir. Hoje, gente, com a internet, não dá mais para enganar as pessoas. Não dá mais. Não podemos mais ser enganados do jeito que fomos no passado. Não dá mais. Você só vai ser enganado se você quiser muito ficar na ilusão. Ok? Se você quiser muito. E esse trabalho que a gente está fazendo esse ano, nesse módulo de dinheiro, prosperidade, trabalho, tem tudo a ver com isso. Se vocês prestarem atenção, os livros que a gente está lendo falam muito disso. Vamos lá, vamos para o livro aqui, o Sucesso Sagrado, um curso em milagres financeiros. Navegando por um novo paradigma. Navegando por um novo paradigma. A dificuldade está muito em desenvolvermos novas ideias, da mesma forma que está em escaparmos de ideias antigas. John Maynard Keynes. Muito bom, muito bom. Para nós nos adaptarmos a esta nova narrativa e consistentemente conduzirmos a nós mesmos com autenticidade, transparência e integridade, todas marcas de um novo paradigma, marcas importantes, né? E fazer isso num mundo que patentemente reverencia e recompensa. Aí ela vem com a história dela, né? De princípios masculinos, né? Eu vou dizer que são os princípios do ego negativo. Requer uma mudança dramática na forma como historicamente temos pensado, agido e percebido o mundo.
O sucesso sagrado é um processo de transformação do qual precisamos para navegarmos por este novo paradigma, mesclando as qualidades femininas de receber e refletindo a cooperação e o cuidado, com as qualidades masculinas de ação e estratégia, assertividade e firmeza. À medida em que afiamos as forças de ambos os sexos dentro de nós mesmos, muito bom, mesclando-as com um equilíbrio energético interno, nos tornaremos uma força catalítica, ou nas palavras de um curso em milagres, uma erupção de poder que pode literalmente mover montanhas. Os 4 estágios do sucesso sagrado provêm instruções essenciais para navegarmos por este novo terreno. Tudo o que é requerido é que reconheçamos em qual estágio estamos e que possamos então dar os passos que nos estão sendo requeridos e que foram discutidos com profundidade nos primeiros 5 capítulos deste livro. No estágio 1, a chamada para a grandeza, começamos com um sinal da alma, frequentemente sob a forma de desconforto, uma urgência para pararmos o que estamos fazendo, prestar atenção. Você está sendo convocado para um nível mais elevado, você está pronto para jogar um jogo maior. Com o chamado vem uma escolha. No paradigma antigo, você ou ignorava o chamado completamente, ou então você, de forma corajosa e determinada, você então seguia em frente. Não, de forma valente, falsamente valente, você seguia em frente. Mas você estava movido pelo medo, se apegando ao que era familiar. Em vez de parar e se render, você então fez uma linha, você fez uma... Você foi para aquela coisa de ficar ocupado demais, mas sem parar, tá? Você escolheu o esforço em vez de escolher a ação disciplinada. Num período de tempo muito pequeno, você se uniu às massas que modelam a mediocridade. No sucesso sagrado, você escolheu entrar no estágio 2, a rendição receptiva, deixando de lado o controle e tomando tempo para a sua cura pessoal, para ouvir a sabedoria da sua alma, para esclarecer o seu propósito mais elevado. Em algum momento você escorregou para o estágio 3, a ação disciplinada, e você corajosamente se esticou para além do que parecia ser seguro, para o que parecia ser assustador, no sentido de buscar o seu propósito, exercitar o seu poder e seguir para a grandeza com tudo aquilo que você conseguiu. Quando o chamado vem novamente, como sempre o chamado faz, uma vez mais, você deu um passo para trás para a rendição receptiva. Talvez apenas por um momento, ou talvez por um tempo mais longo, para refletir e então estar pronto para seguir fortemente para a ação disciplinada, com vigor e clareza renovados. Essa dança de para trás e para frente dos estágios trouxe você ainda mais perto do estágio final, onde o seu verdadeiro poder está, a modelagem da grandeza. Ao deixar um legado, usando os seus recursos para fazer uma diferença. O sucesso sagrado nos traz uma mensagem muito ampla. Sim, há uma outra forma, uma forma melhor.
e os 4 estágios vão levar você diretamente a essa forma. Ela tá fazendo aqui ela tá parafraseando Jesus com, né, a frase de... Ela tá parafraseando a Helen Schucman, né? Deve haver uma outra forma. Na última manhã do meu retiro de 4 dias, eu guio uma meditação. E eu convido os meus eu convido você a fazer essa meditação agora. E aí ela vai dar o exercício e eu não vou fazer a meditação com vocês agora, tá? Eu vou depois gravar a meditação para vocês separado, mas não vou fazer isso hoje com certeza, tá? Mas ela conduz uma meditação para você e para nós, evidentemente, alcançarmos mais clareza sobre os nossos propósitos, e aí depois você tem que tomar nota, tá bom? Então, pra gente finalizar o nosso vídeo, a gente segue pra nossa lição 250, que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade, nem perceba o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu Pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. Ele é o que eu sou, e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele, tá bom? Depois, gente, eu leio os comentários, tem uns comentários aí que eu queria ler. Eu só quero, antes de finalizar o vídeo, mandar mais um beijo aí pro querido Davidson, tá? O Davidson me mandou uma mensagem hoje dizendo que ele abriu um canal no YouTube para poder comentar os nossos vídeos. Não sei se vocês viram o post que eu fiz dele com a mãe dele ontem no Instagram. Ele é lindo, ele é a coisa mais linda do mundo. E obrigada, Davidson, por você ter se dado ao trabalho. Vai ser ótimo conversar com você, tá bom? Você só não fique chateado se eu não responder os seus comentários todo dia, porque às vezes eu tô com um tempo mais apertado. E eu desejo para vocês todos, em especial pro Davidson, uma excelente jornada com o curso É Milagres, tá bom? Lembrando a vocês que hoje à noite nós temos a nossa live e eu vou dizer para vocês o que a gente vai fazer hoje à noite, se Deus quiser, às 19 horas, tá? Nós hoje, se eu não estou enganada, nós finalizamos o capítulo 11. É isso mesmo. Exatamente. Nós vamos finalizar hoje o item 8, o problema e a resposta. Como ele é muito grande, provavelmente eu vou ter que fazer 2 aulas, a depender de como eu vou estar hoje à noite, tá? Então não garanto que vai ser uma aula só. O capítulo 11 é o Deus ou o ego, o item 8, o problema e a resposta, é a nossa aula de hoje à noite. E aí eu vou só dar uma palhinha para vocês do texto. Jesus nos faz a seguinte pergunta: eu quero o problema ou eu quero a resposta? A minha pergunta para você é: você quer o problema ou você quer a resposta? E se você quiser saber mais sobre isso, eu te espero hoje à noite às 19 horas neste bate-canal Alquimia dos Milagres, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, esta era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite. Bye, bye.